chamo Paulo Merizio, sou farmacêutico bioquímico, mestre e especialista na área de hematologia, tenho uma vasta experiência com morfologia celular e também com hemostasia e coagulação. Atualmente assessoro vários laboratórios em todo o território nacional e também temos vários cursos, tanto presencial quanto online, dentro do nosso escopo de ações. Eu trabalho diariamente com hematologia, nas nossas mídias sociais há muito conteúdo que é produzido com um embasamento científico, com muito rigor técnico, para que vocês possam utilizar isso no dia a dia da rotina de vocês. Nesta série de vídeos eu vou explicar como algumas pessoas comuns, como eu, como você, conseguiram conquistar a autoridade de uma forma diferente, utilizando os exames do coagulograma. Essa é uma parte tão pouco compreendida no laboratório, paira sempre com muitas dúvidas, com problemas, com situações onde o exame não é entendido, tampouco o seu resultado. O coagulograma acaba sendo um mistério para muita gente e também para os médicos. E isso traz um problema bastante grande, porque se o médico tem dificuldade na interpretação do coagulograma, o laboratório precisa dar esse apoio a ele. Hoje eu sou um dos professores de hematologia mais requisitados no cenário nacional, para cursos, pós-graduações, congressos, palestras, conferências e até mesmo fora do país. E tudo isso que aconteceu comigo, principalmente a minha atuação dentro da hemostasia e coagulação e o reconhecimento que eu adquiri dentro desse cenário, é fruto do que eu vou te explicar nessa série de vídeos. Afinal, se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que você está assinando, como que você vai discutir alterações com o médico? Quando você tem a clínica do paciente com problemas de hemostasia, paciente com coagulopatia, com púrpura, o médico já espera alguns resultados. E nem sempre eles são tão previsíveis assim. É por isso que você precisa entender todo o processo. A minha história já foi contada várias vezes aí nas mídias sociais e também nos cursos. Basicamente eu era um bioquímico de rotina, trabalhava arduamente em plantões de laboratório e sentia a necessidade de fazer um pouco mais. Aquele negócio de ficar apertando o botão como os meus colegas faziam, para mim não servia. Eu sempre tive a opinião que quando você faz alguma coisa, você tem que fazer bem feito e ser reconhecido por aquilo que você faz. Senão você está sendo simplesmente mais um. E ser mais um, para mim, não serve, não sei para você. Falando dos exames da coagulação, sempre foi muito complicado o entendimento deles. TAP, TTP, por que o tempo de coagulação não deve mais ser feito? Por que a retração do coágulo não tem significado? Como que eu entendo a coagulação em vivo, que é o principal ponto de dúvida? E aí vem a questão de se relacionar o TAP e o TTP com o processo de coagulação em vivo. Mas se você não entende a fisiologia da coagulação, você nunca vai entender a interpretação do TAP, do TTP e dos demais exames do coagulograma. É impossível você entender os exames da coagulação se você não entender a fisiologia do processo de coagulação. Se você não entender os fatores da hemostasia, como que tudo funciona, como que uma coisa interage com a outra. Como eu já falei várias vezes, em muitas instituições, os professores não estão preparados para a hematologia, não estão preparados para o entendimento holístico dos processos. Tem professores muito bons por aí, graças a Deus. Mas em instituições pequenas, instituições que não têm muito compromisso com a pesquisa, com a evolução dos alunos, é aquela velha história que eu sempre conto. Às vezes o cara é contratado para ministrar uma disciplina, bioquímica clínica, imuno, alguma outra coisa, e acaba pegando hematologia para completar a carga horária. E é claro que nessas situações não vai haver um ensino decente de hematologia. E com os cursos de pós-graduação não é diferente. Quando você tem professores comprometidos, você tem resultado. Caso contrário, não.
E ali sim eu evidenciei a necessidade de se entender a fisiologia do processo de coagulação para poder aplicar tudo isso na interpretação dos exames. E assim ter uma solução para os exames. Ter um entendimento dos resultados, ter um entendimento do uso de cada um deles. Imediatamente já comecei a aplicar isso nas aulas. E o resultado foi muito bom. Entretanto, tinha mais um problema. As disciplinas básicas, de novo, quando nós fizemos a Semana Mais Leucemias, eu já comentei sobre isso. E agora, mais uma vez e de maneira mais forte, porque as disciplinas básicas são fundamentais para o entendimento do processo da hemostasia. Se você não sabe como funciona um cofator enzimático, como que você vai entender o funcionamento do fator 8 ou do fator 5? Se você não tem entendimento da situação agonista-antagonista, como que você vai entender a interação dos fármacos anticoagulantes com as enzimas e com os seus receptores? Então aí que entra a questão de você gradativamente ir tirando as travas que ficaram lá das disciplinas básicas dentro do entendimento do processo fisiológico da coagulação. Se você tiver o andamento no processo da fisiologia da coagulação e a cada ponto que você tiver uma trava, você voltar especificamente naquele assunto e resolver aquele assunto, você vai ter um entendimento e vai ter uma evolução muito melhor da construção do teu conhecimento. E a partir do momento que você entender o processo fisiológico, aí sim, você consegue entender os exames da coagulação, o que cada um faz, o que cada um avalia, o porquê de se usar cada um deles. E é assim que você deve construir a sua autoridade. Porque se um médico lhe questionar hoje sobre TAP e TTP, eu tenho um TTP prolongado, um TAP normal e o paciente meu não tem clínica nenhuma, você sabe o que dizer para ele? Além de, vou repetir o exame, você tem uma explicação do que pode estar acontecendo? Pois deveria ter. É justamente por isso que a nossa área, que o Laboratório de Análises Clínicas, não tem o devido reconhecimento. Não tem o devido respeito que deveria ter. Justamente porque existem profissionais, eu não vou dizer incompetentes, mas profissionais com o conhecimento insuficiente para fazer alguns processos lá dentro do laboratório. E a coagulação é um deles. Eu posso afirmar que mais de 90% dos profissionais que estão dentro do laboratório de análises clínicas não entendem a hemostasia. E esse é um dos motivos dessa semana, a Semana Mais Hemostasia. Falando um pouquinho da pós-graduação, quando eu sou convidado para ministrar aulas em pós-graduação, Brasil afora, eu já vou preparado, porque eu já conheço. Não adianta eu levar somente conteúdos novos, eu tenho que estar preparado para mostrar como que a hemostasia funciona. Porque se você for trabalhar hoje, numa pós-graduação, e querer falar só de novas metodologias, novos parâmetros plaquetários, todo mundo vai boiar. Porque a maioria das pessoas não entende o processo fisiológico da hemostasia. Mais uma vez estou falando sobre isso. E repito, mais uma vez, não é possível você compreender o coagulograma sem a compreensão do que acontece normalmente no processo hemostático. E essa metodologia que eu aplico e que traz resultados comprovados é fruto da influência que eu tive dos meus professores. Professor Fleury, professor Paulo Henrique, professor Yoshio Hashimoto, principalmente. E de vários outros autores aí que eu acompanho, que eu leio, mas principalmente essa sacada. Instalar o conhecimento do processo fisiológico, retirando as travas, essas pequenas situações que ficaram não compreendidas de disciplinas básicas. Isso impossibilita, isso tranca tudo. Isso te bloqueia. E faz com que você não tenha o entendimento necessário daquilo que você está estudando. E a organização do conhecimento também. A pós-graduação, ela vem
Não estou falando de todas as pós, mas a grande maioria dos cursos de pós-graduação que a gente tem no Brasil, ele vem e te traz um monte de conhecimento isolado. E agora é aula de leucograma, agora é hemostasia, agora é bioquímica, agora é não sei o quê. E vem tudo jogado para cima de você. Um monte de conteúdo, você vai absorvendo, daqui a pouco não sabe nem o que fazer com aquilo. É preciso organizar, é que nem uma receita, você tem que organizar, tem a hora de cada coisa, o momento certo de cada coisa. E não adianta você colocar o tempero se a carne está congelada. É preciso uma coisa de cada vez. E a questão da hemostasia, principalmente, essa organização precisa ser cuidadosamente feita, porque precisa ser relacionada a teoria com a prática e as duas caminhar junto, ainda tirando aquelas travas que eu falei. Assim você consegue compreender todo o processo e consegue entender o que tu está fazendo aí no laboratório. Porque não tem coisa pior do que um médico pedir a tua opinião, pedir alguma explicação sobre um resultado e você não saber o que falar. E isso na hemostasia é o que mais acontece. Você sabe a função do TT, você sabe quando fazer o mix test. Então nesse primeiro vídeo, o que eu queria te mostrar era isso. É preciso compreender o processo fisiológico, tirando as travas e organizando esse conhecimento juntamente com a prática. Porque aí sim você consegue fazer uma interpretação adequada. Tem tanta gente que me pergunta na página: professor, eu tenho um TTP normal com uma plaqueta diminuída. Por que isso? Gente, são duas situações diferentes. A agregação plaquetária é uma coisa e a formação de fibrina é outra coisa. E aí você tem um quadro. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, porque o tempo que nós temos para esse vídeo aqui já está acabando. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, procura lá Hemoclés, no YouTube também. E no próximo vídeo eu vou te explicar como que você deve entender, ou melhor, o início do entendimento do processo de coagulação em vivo. E você vai ver que é bem diferente daquilo que você aprendeu. Espero você na nossa próxima aula.